Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências com o professor Felipe. Na aula de hoje, destinada aos alunos do oitavo ano da Escola João Pinto Magalhães, nós vamos aprender um pouco sobre as fontes e os tipos de energia que estão intimamente ligados ao nosso cotidiano. Por exemplo, quando você assiste televisão, você está utilizando uma fonte de energia. Quando você assiste uma videoaula no YouTube, você vai estar usando uma fonte de energia e por aí vai. Dando continuidade à nossa aula, vamos ver aqui o que são fontes de energia. É o seguinte, galera. As fontes de energia são instrumentos e recursos que podem transformar ou serem transformados em energia. Instrumentos ou recursos que podem transformar ou serem transformados em energia. Mas, professor, que instrumentos são esses que podem ser transformados em energia? Eu posso citar como exemplo, galera, o trabalho muscular, tanto de homens quanto de animais. Por exemplo, um pedreiro e um servente de pedreiro utilizam a sua força muscular para construir uma casa. Antigamente se usava muito animais como o boi, o cavalo, para arar uma terra que ia ser plantada. Hoje em dia ainda se utiliza, mas em menor escala essa técnica. O boi, por exemplo, ia utilizar o seu trabalho muscular para produzir energia para arar aquela terra. Outras fontes, outros instrumentos e recursos que podem ser transformados em energia, que a gente pode citar são o sol, que a gente tem aí a nossa energia solar. As águas também podem ser usadas como fonte de energia, que no caso das hidrelétricas, que são a nossa principal fonte de energia utilizadas aqui no Brasil. Nós temos também os ventos, que podem ser usados como fonte para produzir a energia eólica, ok? Vamos lá, dando continuidade. Classificação das fontes de energia. É o seguinte, galera, as fontes de energia, elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. Mas, professor, o que são fontes de energia renováveis? É o seguinte, galera, as fontes de energia renováveis são aquelas que são naturalmente abastecidas pela natureza. Por exemplo, o vento. O vento ele está sempre sendo soprado ali, ele não se acaba nunca. É uma fonte de energia renovável. O sol. O sol também está ali todo dia para nós, sendo naturalmente expondo o seu brilho, né, que é usado como fonte de energia também. Então é uma fonte de energia também renovável, porque não se acaba. O Sol vai estar sempre lá, apesar de ele se acabar um dia, mas vai durar aí bilhões de anos até que isso ocorra. Mas ele é considerado o Sol uma fonte de energia renovável. Outro exemplo também são as águas. As águas são naturalmente abastecidas pelas chuvas, então não se acaba nunca. A gente sempre vai poder usar a água como fonte de energia. Essas são as energias, exemplos de energias renováveis. Aí na nossa imagem eu trouxe para vocês um parque de uma usina eólica, que é a produção de energia através dos ventos. Então, a energia renovável é aquela que é naturalmente abastecida, ok? Já as não renováveis são aquelas que um dia vão se acabar, como o caso do petróleo. O petróleo um dia ele vai se acabar, como é o caso do carvão mineral. O carvão mineral um dia vai se acabar, como é o caso do gás natural. O gás natural um dia vai se acabar. Então, as fontes de energia não renováveis são aquelas que um dia vão se esgotar, ok? Ficou bem claro para vocês, né? Então vamos lá.
Fontes não renováveis. Aqui eu vou trazer para vocês exemplos de fontes de energia não renovável, que são aquelas que um dia vão se esgotar. O principal e hoje em dia com certeza o mais importante é o petróleo. Petróleo amplamente utilizado pela humanidade nos dias de hoje, sendo também usado como índice de riqueza de uma determinada nação, é o petróleo. É o petróleo basicamente que move a nossa sociedade nos dias atuais. É o principal recurso natural utilizado pelo homem, como eu já falei. É usado como combustível para veículos e geradores nos nossos carros, as nossas motos, aqueles geradores que as grandes empresas usam para quando faltar energia, a produção continuar, eles são abastecidos com petróleo. O petróleo ele é retirado do subsolo e podemos citar como exemplo a gasolina, o óleo diesel, o plástico e a borracha sintética. Todos esses são subprodutos do petróleo, ok? Vamos lá. Dando continuidade às fontes de energia não renováveis, nós temos o carvão mineral. O carvão mineral ele também é extraído do subsolo ele foi formado há bilhões e bilhões de anos atrás através do soterramento de florestas. Essas florestas elas foram soterradas e acabaram com o passar do tempo formando as jazidas de carvão mineral. O carvão mineral ele é muito utilizado nas termoelétricas. Essas termoelétricas elas vão gerar energia através da produção de calor com a queima desse carvão mineral e é utilizado como fonte de calor, como eu já havia mencionado, como eu acabei de mencionar. Outro exemplo de fonte de energia não renovável é a energia nuclear. A energia nuclear ela é produzida através da quebra de átomos de urânio. O urânio ele é quebrado e essa quebra vai produzir energia. A energia nuclear também é muito polêmica, galera, porque se um país ele é capaz de produzir energia nuclear, ele também é capaz de produzir a famosa bomba atômica. A bomba atômica ela tem os mesmos princípios parecidos com a energia nuclear. Ela também vai utilizar a quebra dos átomos de urânio para produzir aquela explosão devastadora, ok? É uma fonte de energia cara e perigosa. A gente vê aí espalhado aí pelo mundo casos de desastres envolvendo as usinas de energia nuclear. O mais famoso desses desastres foi o que aconteceu lá na usina de Chernobyl, que até hoje a cidade onde a usina estava localizada ela é inabitável lá, porque o índice de radiação é altíssimo por causa de um reator lá da usina que explodiu e contaminou tudo. E a gente sabe que a radiação ela é altamente nociva para o ser humano, ela causa câncer e diversos outros tipos de doença, beleza? Mas também ela traz como vantagem o fato de não emitir poluentes para a atmosfera. É um tipo de energia que não libera poluentes na atmosfera, ok? Vamos dar continuidade. E nós temos também o gás natural como fonte de energia não renovável. Ele também é encontrado em jazidas subterrâneas, ou seja, no subsolo. Ele é utilizado como combustível em alguns carros, principalmente esses táxis, carros que rodam muito, eles utilizam como combustível o gás natural, porque ele é mais barato que a gasolina. E também ele é utilizado como forma de geração de energia, ok? O gás natural é uma fonte de energia não renovável. Agora, galera, nós vamos tratar das fontes de energia renováveis, que são aquelas que são naturalmente abastecidas, ok? A principal delas, a mais utilizada aqui no Brasil,
é a hidroeletricidade, que utiliza a força das águas de um rio para gerar energia. Mas, professor, a construção de hidrelétricas, ela traz algum tipo de impacto ao ambiente? Eu respondo a vocês que sim, porque para você construir uma hidrelétrica, você vai ter que represar a água do rio. Aí quando você represa essa água, ela vai inundar uma grande área de floresta que está ali ao redor do rio. Vai matar árvores, vai matar animais, vai produzir o gás que é decorrente da decomposição dessas plantas e animais mortos, que vai poluir a atmosfera. Então, a construção de hidrelétricas não é uma forma de energia totalmente limpa. Ela traz como prejuízos, desvantagens, essas que eu citei. A inundação de uma área e, consequentemente, a morte dos seres vivos ali presentes, ok? Vamos lá. Nós temos aqui na imagem a usina de Três Gargantas, na China, que é a maior hidroelétrica do mundo. Aqui no Brasil nós temos a Itaipu, a usina de Itaipu, que fica ali, ela é parte do Brasil e parte do Paraguai, e ela também é uma usina imensa, que produz uma grande quantidade de energia aí para esses dois países. Nós temos a energia eólica. A energia eólica utiliza a força dos ventos para a produção de energia. É muito comum a gente ver aqui no nosso Nordeste. O Nordeste aqui no Brasil é a área que mais produz esse tipo de energia. É muito comum nas regiões onde tem vento intenso, como nas praias, no litoral, você vê esses cataventos gigantes. A força do vento vai fazer com que esses cataventos girem, vai girar suas turbinas e vão produzir energia, ok? Mas não é uma fonte de energia totalmente limpa. A gente tem como desvantagens a poluição sonora, porque emite um ruído ao girarem esses cataventos, eles emitem um ruído. Nós temos também a desvantagem de abater pássaros, geralmente pássaros migratórios que estão fazendo ali a sua rota de migração pelo litoral. Alguns deles acabam colidindo com esses cataventos e morrem, ok? Então, e nós temos também a interferência nas ondas de rádio e TV. Então, não é uma fonte de energia totalmente isenta, ok? Nós temos também o fato de não emitir poluentes e não ocupar grandes áreas. Essas aqui são as vantagens. Eles não emitem poluentes para a atmosfera e também não é necessário uma grande área para que esses cataventos eles sejam instalados. Nós temos a energia solar como fonte de energia renovável. Ela utiliza placas de silício para capturar esses raios solares e assim produzir energia, e apresenta como desvantagem o fato de ter um elevado custo dos equipamentos e de instalação. Hoje em dia é uma barreira a ser superada, é uma ótima fonte de energia, porque ela não vai produzir nenhum tipo de resíduo para o ambiente, nem nada, mas é cara, tem um elevado custo. Então, eu acho que com o tempo, no futuro, quando essa tecnologia se baratear, eu acredito que a maioria das casas vão ter essas placas de captação de energia solar. E por último, nós temos a biomassa. A biomassa, ela utiliza matérias orgânicas como restos e excrementos de materiais e plantas, ou seja, restos de plantação, esterco de gado, essas coisas. E todo esse material ele é colocado em um biodigestor. Esse biodigestor ele vai liberar o gás metano, e esse gás metano ele vai ser utilizado para a produção de energia. E os restos desse material, depois que o metano ele for liberado, podem ser utilizados como
fertilizantes, ok? Essa biomassa ela também pode ser queimada para a produção de energia, ou pode ser, como eu já havia falado, como eu acabei de explicar para vocês, a utilização dos biodigestores, através do processo de decomposição desses excrementos. É uma fonte de energia limpa, ok? E renovável. A gente encerra aqui a nossa aulinha de hoje a respeito das energias. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Vou deixar aí 5 questões na nossa plataforma para vocês se divertirem. Um abraço a todos e bons estudos.